pastores aqui na igreja com os pastores da região também. Então, vai ser algo muito especial no domingo pela manhã. Você que puder, eu sei que nós temos 2 cultos ao domingo. Geralmente quem vem na manhã não vem no da noite, porque esse é o intuito, a igreja estava ficando muito cheia. Mas você que puder, esteja aqui neste culto evangelístico, que eu tenho certeza que será uma bênção para essa localidade. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, nós tivemos aqui uma reunião com todos os obreiros e ministros na terça-feira, e nós pontuamos que nós iríamos voltar aí com força total na obra. Os que já são de casa há mais tempo sabem que desde quando nós começamos aqui a obra, a gente praticamente não parou, porque quando a gente chegou aqui, essa estrutura de fato era muito precária. Então, desde quando nós colocamos o pé aqui até o atual momento, nós sempre estivemos em obra. Aquela segunda sala não existia, o banheiro feminino não existia, nem energia tinha quinta. Só que nos 2 últimos meses, eu propositalmente e intencionalmente eu dei uma segurada, puxei um pouco o freio de mão, para cuidar um pouco da minha saúde, irmão. Senão daqui a pouco a igreja está pronta, bonita e vai continuar tendo pastor, só não vai ser eu, né? E o meu problema não é nem isso, porque um homem de Deus morre e Deus levanta outro. O problema é que eu tenho uma esposa jovem e bonita, irmão. Aí complica para mim, entendeu? Então tem que cuidar de mim também. Só que como nós pontuamos, falamos algumas coisas aqui na reunião aqui na terça-feira, nós voltamos aí já com força total a obra. Quando você sair, não deixe de observar, nós já colocamos toda a estrutura da nova fachada na parte de cima. Ainda não está pronta, precisa colocar os letreiros, a iluminação. Também já estamos começando a acelerar mais aqui a parte de trás da extensão do templo. Então acompanhe, porque eu tenho certeza que Deus ele tem nos permitido crescer, avançar. Só que é muito bom que você não seja alguém que apenas irá contar uma história, mas que você venha fazer parte da história que está sendo feita. Então não deixe de observar isso que está sendo feito, orar por nós, quem puder trabalhar conosco, semear nessa obra, que é o que eu falei aqui de manhã, né? Deus levanta pessoas, e dentro da questão missionária, da visão missionária, quem trabalha com missões, ouve muito isso, que Deus levanta 3 tipos de trabalhadores na obra, não é isso? Aqueles que vão, aqueles que oram e aqueles que sustentam. Só que tem gente que não ora, não vai nem sustenta, então é complicado. Então escolhe, irmão, se puder faz tudo, mas não deixe de pelo menos orar para que essa obra possa continuar avançando, e eu posso ouvir um amém essa noite? Isso, irmão, estou sentindo vocês muito... Não. E se vocês ficarem assim, me contamina também. Então, bora levantar a cabeça, tá bom? Em nome de Jesus. Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. 3 pessoas. Eu vou dizer mais uma vez aqui. Isaías 60, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Teve até um amém precoce ali da minha sogra. Glória a Deus. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos esses já se juntaram e vêm a ti. Isso daí é para sublinhar agora, para você marcar, estampar no teu coração. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Antes de você tomar o seu assento, pergunte para esse crente que está do teu lado se ele tem a chama do glória a Deus para entregar aí essa noite. Fala assim, ó, meu irmão, minha irmã, se você não der glória a Deus essa noite, a minha prova
vai passar para você. Dá glória. Toma seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Não poderia deixar de falar a todas as mamães, feliz Dia das Mães. Que Deus continue abençoando. Não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus te entregou como identidade. A mulher, ela é a obra-prima da criação, irmão. Deus fez primeiro o homem e aperfeiçoou na mulher. É isso? Não deixe, o inimigo tem tentado roubar a identidade feminina lá fora. As irmãs lá fora protestam como? Sovaco cabeludo, é um negócio estranho. Não, irmão, continue sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Conserve a identidade que Deus tem em você. Amém? Agora olhe para cá, eu serei rápido, breve, sucinto, como diz os mais antigos, tiro curto. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui para o nosso coração. Eu sei que eu mesmo já ministrei, a grande maioria aqui conhece, a respeito do contexto a qual o livro do profeta Isaías ele está inserido. O profeta Isaías, ele é o primeiro profeta na galeria daqueles que são conhecidos como profetas maiores. Sempre bom pontuar, e continuarei falando até entender que todos conseguiram compreender, que essa divisão de profetas maiores e menor não se dá um ao outro ter uma maior relevância ou importância quando esses dois são colocados lado a lado. Para você entender melhor, que eu acho que o meu pensamento não foi muito claro, a questão dessa separação de profeta maior ou menor não se dá a respeito de um ser mais importante do que o outro, mas essa separação se dá devido à quantidade de escritos que tem acerca do tempo em que tal profeta está profetizando. Para ficar ainda melhor, Obadias ele faz parte do grupo de 12 profetas que são conhecidos como profetas menores. Alguém sabe me dizer quantos capítulos tem o livro do profeta Obadias? Pode falar, Bianca, que eu vi você falando e você acertou. Um capítulo, apenas um capítulo. Enquanto Isaías, que nós acabamos de ler, que é um profeta maior, ele terá em todo o seu livro 66 capítulos. Então perceba que um não é profeta menor ou maior devido ter uma maior relevância ou importância, mas devido à quantidade de escritos que tem acerca do tempo que tal homem profetizou. Junto com Isaías, nessa galeria de profetas maiores, nós temos o profeta Jeremias, Ezequiel e Daniel. Cada um desses profetas serão conhecidos, reconhecidos, devido ao tempo que eles profetizam, assim como também a característica profética a qual eles carregavam. Então existem duas coisas que vão marcar esses profetas. O primeiro, o tempo em que eles profetizam. Segundo, a característica profética que eles profetizavam. A exemplo disso, o profeta Ezequiel e Daniel são profetas que profetizam no período do cativeiro de 70 anos da Babilônia. Jeremias, ele também profetiza nesse período, mas ele não profetiza dentro do cativeiro. Ele começa a profetizar antes do cativeiro começar. Ele não entra no cativeiro, mas continua profetizando. Deus levantou uma tríade desse período, porque enquanto Daniel profetizava no palácio, Ezequiel profetizava para o povo cativo, Jeremias profetizava fora da Babilônia. Era Deus cercando o inimigo de uma palavra do céu para aquele tempo, ainda que aquele tempo fosse um tempo de crise. Todos esses profetas que eu acabei de falar, eles carregam uma característica, porque eles são profetas que vão profetizar acerca dos últimos dias. Daniel e Ezequiel de maneira muito pontual, conhecidos teologicamente como profetas escatológicos. Já Isaías, diferente desses profetas, ele não profetiza no tempo do exílio, assim como também ele não será um profeta escatológico. Ele profetiza antes do exílio começar, ele morre antes do exílio começar. Mas ele também carrega uma característica que para mim faz com que Isaías ele seja um profeta apaixonante. As suas profecias, a forma que ele profetiza, porque Isaías ele carrega a sua característica profética por ser conhecido como um profeta messiânico.
E você sabe muito bem que essa nomenclatura, este nome, profeta messiânico, se dá ao fato que ele é alguém que profetizou acerca do Messias, acerca do Cristo, antes mesmo deste Cristo nascer. Antes mesmo desse Cristo, ele operar sinais, maravilhas, para ser mais exato, bom tempo antes, aproximadamente, há quem diga que até uns 1000 anos antes, mas eu acho que até um pouquinho demais. É alguém que profetiza acerca do Cristo que viria, conhecido como profeta messiânico. Se você observar Isaías capítulo de número 7, versículo de número 14, está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem concederá, dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, porque um menino nasceu, e um filho nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 53, versículo de número 5, mas ele foi moído por nossas transgressões, castigado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Perceba que Isaías, ele tem uma característica muito clara, ser um profeta que profetiza acerca do Messias. No entanto, o seu livro ele pode ser dividido, separado, pontuado em 3 setores. Quantos setores? 3 setores, 3 partes, 3 períodos. E eu já mencionei isso aqui no estudo anteriormente, mas vale a pena revisar. O primeiro período, primeira parte profética do livro do profeta Isaías está do capítulo 1 ao capítulo de número 39. A segunda sessão profética está do capítulo 40 ao 45, enquanto a terceira está do capítulo 56 ao capítulo de número 66. Cada uma dessas sessões proféticas carrega uma característica que Isaías está profetizando. A primeira, que é do capítulo 1 ao capítulo de número 39, Isaías está profetizando acerca de um período de juízo que viria sobre o povo. É Deus usando o profeta para dizer: olha, chegará um tempo que o juízo de Deus recairá sobre vocês. A primeira parte do livro do profeta Isaías é basicamente ele profetizando acerca disso, ele dizendo: olha, Babilônia vai chegar, Deus levantará os caldeus, se consertem, se arrependem, esse juízo está chegando porque Deus quer você de volta. Só que o povo não dá ouvido, que dará o segundo período profético deste livro, capítulo 40 ao capítulo de número 55, a qual a Bíblia diz que Isaías irá profetizar a libertação do povo no cativeiro. Profeticamente, ainda quando o povo estava dentro da Babilônia, Deus usa esse homem para dizer que eles estariam saindo, para dizer que existia um tempo do ponto final, que a dor não seria perpétua, que o tempo de crise não duraria para sempre, que o choro não perduraria por muito tempo, mas que Deus tinha um tempo de escape, Deus tinha um tempo de alegria, Deus tinha um tempo que iria quebrar com as amarras do inimigo e queria libertar o seu povo da garra dos seus opressores. A terceira sessão profética, Isaías começa a falar acerca de uma glória futura, de uma glória que viria, de um tempo em que Deus levantaria o seu povo e declamaria uma glória futura sobre ele. Essa sessão profética, capítulo de número 56 ao capítulo de número 66, logo nós observamos que o capítulo de número 60, qual nós lemos, e eu dei essa volta toda, só para você entender isso daqui, o capítulo 60 que nós lemos, ele está inserido nessa terceira sessão profética, a qual Deus está usando o profeta para dizer que um tempo de glória vindouro, futuro, se levantaria. Só que eu preciso te dizer isso daqui para que você entenda o que eu irei pregar, e eu serei bem direto na mensagem de hoje.
é que Isaías ele está se colocando para profetizar sobre um povo que está caído, sobre um povo que está prostrado, sobre um povo que profeticamente está sobre as garras do inimigo, sobre um povo que no capítulo de número 54 ele diz que está estéril, não rompe, não dá luz, não avança, não cresce, porque Israel está vivendo esse tempo, um tempo de escassez, que trabalha não colhe, que tenta crescer mas não avança, que anda para trás e quando vê está mais longe do objetivo do que estava antes de começar a caminhar. Este é o período profético que Israel está vivendo, este é o período profético a qual Isaías está profetizando. Só que no capítulo de número 60, Deus está usando o profeta para dizer: eu vou virar com esse quadro, eu vou mudar essa realidade, eu vou transformar o jugo que está sobre vocês. E eu poderia me utilizar aqui de diversos textos proféticos a qual Isaías se utilizou para falar com Israel. Porém, no capítulo de número 60 existem pontos que eu acredito que vale a pena ser pontuado, porque existem lições que podem ser aplicadas ao nosso coração, através desses 4 versos que nós acabamos de ler de maneira bem simples. Por gentileza, abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 60, versículo de número 1. Isaías capítulo de número 60, versículo de número 1. Observe o que o profeta começa a profetizar, profetizando que um tempo de glória futuro será derramado sobre a casa de Israel. A primeira coisa que ele irá dizer: levanta-te. Alguém pode dizer comigo no 3, levanta-te? 1, 3. Eu sozinho falei mais alto. 1, 3. A primeira ordem que Deus está dando para o seu povo é: levanta-te, te coloque de pé, não fique prostrado, não chore pelos cantos, porque, como eu disse, a realidade que Israel está vivendo é esse: é opressão, é dor, é choro, é inimigo oprimindo, é nada dando certo. Só que o que Deus está usando o profeta para dizer: não permita com que a realidade venha fazer com que você permaneça prostrado, não permite que a crise do momento venha fazer você ficar caído pelo canto. Era Deus dizendo através do profeta: eu quero mudar o cenário, eu quero enviar uma glória nova, eu quero te renovar, eu quero derramar um novo tempo sobre você. Mas enquanto Deus faz a parte, é o profeta dizendo: faça a tua também. Se levanta, se coloque de pé, se coloque na posição outra vez, porque Deus tem coisa grande a fazer. De maneira profética, ele está falando para um povo caído, prostrado, desanimado. Só que o que ele está dizendo é: te levanta, fique de pé. E tem um porquê de ficar de pé. E por quê? Porque está aqui, porque levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Olha quão poderoso é isso daqui. Perceba que a palavra que está sendo pregada, ela está num sentido contínuo. Levanta, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo. Perceba que ele não fala: levanta-te porque a glória veio. Não é isso. Levanta-te porque a glória virá. Não é um processo contínuo. O que ele está dizendo é: enquanto você vai se colocando de pé, enquanto você vai se erguendo para a posição que eu quero que você esteja, a glória vai chegando e sustentando você na posição que você deveria estar. É praticamente Deus usando o profeta para dizer: se coloca de pé que a minha presença te sustentará de pé novamente. Eu tenho uma palavra do céu para alguém aqui essa noite, que talvez entrou ferido, desanimado, entristecido, abatido, portas se fecharam, circunstâncias te atingiram. A palavra de Deus para você: te coloca de pé que Deus te encherá outra vez. Te coloca de pé que a glória de Deus se aproximará de você outra vez. Você pode me ajudar a pregar essa noite, irmão?
Pegue na mão desse crente que está do teu lado. Aperte a mão dele até ele dar aleluia. Fala para ele: Deus já está pronto para mudar o quadro. Deus já está enviando a glória dele ao teu encontro. Mas fala: faz a tua parte. Faz aquilo que compete a você. Se coloca de pé novamente. Se esforça novamente. Faz de novo novamente. Porque, irmão, olha o texto. Não é que Deus está dizendo: eu te colocarei de pé. Não é. É Deus dizendo: se coloca de pé. Eu posso dizer uma verdade aqui, senhor? Ou está muito cedo para azedar a mensagem? Porque a gente coloca a culpa em terceiros por a gente estar caído. Quando na verdade o nosso desejo de mudança deve ser maior do que o desejo de alguém de nos estender a mão, irmão. Eu posso falar de novo? Porque acho que foi complexo. A gente coloca desculpa. Não, isso não aconteceu porque alguém me ajudou. O teu desejo de estar de pé tem que ser maior do que o desejo de um terceiro de te ajudar, irmão. Eu posso ir mais profundo? Tem coisa que nem Deus vai fazer por você. Tem coisa que nem Deus vai fazer no teu lugar, irmão. Porque tem coisa que compete, a nós. E tem coisa que compete a Ele. Eu vou te dar só que para tu ver que até nas coisas espirituais tem coisa que não é Deus que vai fazer. João, ele está batizando no Jordão. Aí ele vai dizer assim: porque em verdade eu vos batizo de água, coisa de homem. Isso daqui não é Deus que vai fazer, é eu que vou fazer. João 3, quando diziam que Jesus batizava mais os seus discípulos do que João, nem era Jesus que estava batizando, eram os seus discípulos. Só que aí João completa assim, mas tem coisa que eu não posso fazer e ele pode, porque eu batizo com água, mas virá um que é mais poderoso do que eu. Esse sim vos batizará com Espírito e com fogo. Tem coisa que é para você fazer e tem coisa que Deus fará. Eu falei aqui algumas semanas, tem gente que tem promessas grandiosas, só que nunca viverão as promessas grandiosas. Tem gente que Deus prometeu coisas, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, só que não vai viver. Porque tem coisa que Deus fala, tá aqui, essa é a promessa. No meio do caminho existem atitudes que você precisa tomar, meu irmão. No meio do caminho existe força que você vai ter que empregar. Não é você tentar se colocar à frente da promessa que Deus fez, mas se você não se colocar de pé e estar na posição que Deus quer que você esteja, não vai acontecer. Ei, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Se Abraão permanece, não tem essa história não, meu amigo. É necessário tomar uma atitude. Deus está falando através do profeta, e o que Deus está dizendo é isso: levanta, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É eu me colocando de pé e a glória me revestindo e me enchendo. É eu me colocando de pé e a glória fazendo eu voltar a ser o que um dia eu já fui. É eu me colocando de pé e a glória me renovando como um dia eu estive na presença dele. Só que tem um ponto aqui que eu particularmente mexe comigo demais. Bota no texto. Isaías capítulo 60, versículo de número 1. Isaías 60, capítulo 60, versículo de número 1. Porque observe isso daqui. E a glória do Senhor vai o quê? Nascendo sobre ti. Essa palavra mexe comigo. Porque perceba que Atos capítulo de número 2, a glória recai sobre o povo. A Bíblia fala muito sobre isso, peso de glória, cavote, coisa forte, poderosa. Só que ele está dizendo, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Irmão, seja sincero, hoje é dia das mães. Todas as mães digam amém.
fazer uma pergunta óbvia, você me ajuda? Precisa nem responder, só que só pensa comigo. Não é no mesmo dia que a criança fecunda que ela nasce, sim ou não? Porque o nascimento, ele é feito mediante um processo que foi passado, sim ou não? Sim ou não? Quando se começa a gestação, se a mulher pega a filha preferencial no mercado, alguém até olha torto, porque ainda não tem evidência daquilo que está sendo gerado. Não tem evidência daquilo que nascerá. É o tempo que vai gerando o propósito e o processo para que aquilo que está sendo gerado venha nascer. Então perceba que quando ele está dizendo porque a glória vai nascendo, ele não está falando que é uma glória que cairá como de uma só vez, mas ele está falando de uma glória que está nascendo dentro de algo processual. E eu preciso dizer uma verdade aqui para você e ser direto, porque entenda uma coisa, irmão, ao que diz respeito ao mundo espiritual e ao mundo físico, ainda que você não veja o que acontece espiritualmente, eu preciso te dizer que o mundo espiritual é tão real quanto o nosso mundo físico. E por vezes, o mundo espiritual, ele corresponde com aquilo que acontece, fisicamente. A Bíblia é recheada de lições espirituais que foram escritas mediante os fatos físicos que aconteceram. A exemplo disso, para você entender minha linha de raciocínio, Efésios capítulo de número 6, a Bíblia diz que Paulo começa a falar sobre as armaduras de Deus, mas ele está olhando um soldado romano, fisicamente. E ele está aplicando fisicamente lições espirituais. O que está falando aqui é usando uma linguagem física, carnal, mas falar a respeito de um nascimento espiritual, de uma glória que viria a nascer. Irmão, eu posso dizer uma verdade aqui, Deus, ele não trabalha, isso daqui eu acredito que a minha oração é que assuste alguém, mas Deus não trabalha espiritualmente falando, gerando em você coisas novas no modo cesárea. E nem do prematuro. Existe um tempo. E por que Deus não trabalha dessa maneira? Porque olha o processo, irmão. Basicamente existem duas formas, não é isso? Duas formas de uma criança nascer. Basicamente porque hoje tem parto humanizado, parto na piscina. Os negócios estão ficando diferentes, irmão. A minha bisavó, metade do bairro dela, ela que fez o parto. As coisas mudam. Mas basicamente o mais comum hoje é esse, cesariana e parto normal, sim ou não? As irmãs que tiveram parto cesárea, levante a mão aqui só para que eu possa conhecer. É isso, como é que foi no parto cesárea? A grande maioria, hora marcada. Eu lembro que tinha horário marcado para a Lavínia nascer, dia marcado. Eu me recordo que na última consulta, o médico falou assim, vocês têm duas escolhas. Ou nasce no dia 28 ou no dia 4 de janeiro, não é isso? Só que tem um problema. Existe o risco dela nascer antes e eu não estar aqui para fazer o parto. A gente falou dia 4, quando chegou em casa, voltou no consultório e falou dia 28 de dezembro. Tinha hora marcada, dia marcado. Deu tempo para sair de casa, irmão, com a mala pronta para o bebê. Colocar a saída da maternidade. Pastora foi maquiada a fazer o parto. Olha que coisa linda, coisa top. Porque cesariana é assim, tem hora marcada, tem dia marcado. E tem uma outra característica, porque ela não sentiu a dor enquanto estava gerando. Só conseguiu sentir as dores do parto depois que gerou. Era dificuldade para caminhar até o banheiro nas primeiras horas. Dificuldade de fazer algumas coisas. Só que o parto normal, quem foi mamãe de parto normal para que eu possa conhecer, é diferente ou não é, irmã? Você fala, essa semana vem e não vem. Vai nascer agora e não nasce. Nós tínhamos uma gravidinha aqui, irmão, porque tem umas 4 recém-nascidos aí na igreja e tem mais uns 20 para nascer. Eu nunca vi crente para fazer tanto filho. Mas a Maiara deve estar até vendo. Ela apareceu aqui outro dia
Eu falei, se bebê nasce essa semana. Ela, não sei, pastor, já era para nascer uma semana atrás. Saiu daqui, no outro dia nasceu. Parto normal, é assim. E qual é a diferença? Não tem hora e dia marcado, irmão. É quando tá para nascer, tem que nascer. Tem hora que não dá tempo de fazer a mala. Se não tiver em casa, não dá tempo nem de passar uma maquiagem, passar em casa corre e vai para o hospital para ter. Porque não tem hora marcado, não tem dia marcado. E como eu disse, Deus não trabalha com cesariana. Porque Deus não é inconsequente de fazer você gerar algo hoje para fazer com que você sinta a dor daquilo que foi gerado amanhã. Não, não. O parto normal é assim: enquanto você está sentindo as dores, você está gerando aquilo que você carregou. E é assim que Deus trabalha. Enquanto você está chorando, enquanto você está caminhando com dificuldade, enquanto você está sentindo dor, Deus está dizendo: fica tranquilo, eu estou fazendo ser gerado algo novo ao seu favor. Oi, irmão. Você pode falar para alguém: aguenta mais um pouco. Fale para alguém: esteja preparado. Você não sabe a hora, não sabe quando será, não sabe o dia, mas creia, está chegando a hora deste novo tempo de Deus nascer ao favor da sua vida. Deus falando, está nascendo. E ainda assim, mesmo com todo esse revés, toda essa questão de enquanto sente dor está gerando, ainda existe um processo gigantesco, sim ou não? Existe um processo grande, irmão. Como eu disse, a pastora, ela teve parto cesariana, mas eu lembro que teve uma colega nossa, na época, que ela deu entrada no hospital no mesmo dia da Cheyenne. Só que ela vinha e nasceu cesárea. O bebê dela, ela deu entrada dia 28, nasceu dia 31, não foi isso? Nasceu dia 31. A mulher sentindo dores, contrações, dores incessantes. Quando ela chegou lá, eu lembro muito, amigo deles, a primeira coisa que fez, o médico viu a tal da dilatação, sim ou não? Porque precisa ter acesso. Precisa ter acesso. Verifica, não está na hora. Tem que sentir mais um pouquinho de dor. Eu não sei como que é agora, mas até aquele presente momento, eu estou falando de 5 anos atrás, eu lembro que o médico falou para ela assim, ó, vai andar aí por essa rua aí, fazer alguma coisa. Eu lembro que quando a gente estava saindo com o bebê, ela estava andando no centro de Nilópolis. Não lembra? Chegando no hospital, eu falei, que é isso? Ele mandou ela andar. E a gente, homem, a gente é forte. Porque a primeira coisa que a gente pensa é como ela vai continuar caminhando sentindo as dores que ela está sentindo, sim ou não? Mas eu lembro que enquanto ela caminhava, o marido dela estava do lado, porque entenda uma coisa, irmão, o noivo que te sustenta, ele nunca vai largar a sua mão enquanto você está caminhando com dores. Eu posso liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. Talvez você chegou neste ambiente de culto, nesse domingo de Dia das Mães, passando por dores terríveis na sua vida espiritual. Só que eu vim dizer para alguém, você não está sozinho. Você não está sozinha. Está caminhando com dor, mas o noivo está contigo. Está caminhando com dor, mas Deus te sustenta. A caminhada em meio à dor era importante, porque abria, né, a dilatação, não é isso? Não é isso? Tem gente da medicina aqui, é isso ou não é, Rafael? É isso! Porque é necessário caminhar em meio às dores, irmãos. Não caminhar atrasa o processo. Eu queria que você entendesse isso. Que por vezes você deixar de caminhar porque está doendo alguma área da tua vida, não faz o processo acelerar, faz você retardar o tempo novo que está para nascer. Então é necessário caminhar independente dessas adversidades, porque é o fato de caminhar que abre o acesso. Abre o acesso, abre a dilatação para o bebê nascer, porque esse é o sentido da dilatação, é um novo acesso, uma porta que se abre para algo novo de Deus nascer na sua vida. São as adversidades, não caminha sozinho, não anda sozinho, o noivo está do lado, caminhando lado a lado.
sustentando, sentindo dores, mas gerando aquilo que Deus acabou de prometer. O que Deus está falando para Israel é isso: se coloque de pé, a glória está vindo, mas saiba que tem um processo para essa glória nascer. Tem um processo para esse algo novo de Deus se estabelecer e se tornar uma realidade na sua vida. Depois de todos esses processos que a mãe está passando, aí tem um parto, né? Que é uma dor, irmão. É um aperto de mão, um desespero. Eu não tive, graças a Deus, eu não tive essa experiência. Porque, como eu disse, a pastora foi cesariana, mas tem uns irmãos que já me contou que quando a mulher foi ter filho, agarrou na mão, quase quebrou todos os ossos da mão dele. É uma dor terrível, sim ou não? As mães que tiveram sabem como que é. Tem umas que são abençoadas, né? Tem umas que são agraciadas. Tinha uma pessoa conhecida da família que ela chamou a SAMU tendo parto sozinha em casa. Quando chegou já estava no bebê no colo. Peça a bênção. Mas nem todos são assim. A questão é que quando nasce, e olha quão complexo é essas coisas, e trazendo essas verdades para dentro de um contexto espiritual. Porque dentro do nosso sentido e da nossa concepção, quem está gerando, quando acabou de gerar, quando o bebê nasceu, qual é a concepção que nós temos? O tempo da dor acabou, o inchaço no pé e nas pernas da gravidez se cessou. Eu lembro que a pastora, ela tinha muita cãibra durante a madrugada. A cãibra vai se cessar. Só que a verdade é que, embora os processos sejam longos, eles não param por aí. Porque se tem uma coisa que tem que acontecer, e isso tem que acontecer, quando o bebê nasce, quando esse algo novo nasce, quando esse novo tempo nasce, é que tem que chorar, né, irmão? Tem que fazer barulho a criança, sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Abrir o pulmão, é isso? Estou vendo aqui para a galera da área da medicina. Abrir o pulmão, vir oxigênio. Eu acho que hoje em dia não é mais assim, parece que eu ouvi falar que foi proibido, mas antigamente, se não chorasse, batia. Mal nasceu, já está apanhando. Mas é por quê? Porque o ato de chorar, de gritar, fazer barulho quando nasceu, é identificando para o médico: passei por processos, mas sobrevivi e nasci. É trazendo a tranquilidade da mãe. Caminhei com dores, senti as dores de parto, suportei o processo, vim despreparada, mas eu estou ouvindo o som da minha vitória que acabou de nascer. Era necessário chorar, irmão, porque entenda uma coisa, tem gente, isso daqui, irmão, é por isso que eu respeito. Deixa eu falar algo aqui. Vocês dificilmente, eu não vou falar nunca porque eu não sei do dia de amanhã, sim ou não? Mas dificilmente vocês vão me ver marchando com o varão, irmão, dificilmente. O anjo é muito difícil de me chamar para rodar, em língua tu vai ver eu dando brado, mas isso dificilmente, mas eu respeito quem marcha, irmão. Eu respeito quem roda, eu respeito quem tem o glória a Deus mais alto da igreja, porque cada um sabe o processo que passou para a glória nascer. Cada um sabe o processo que passou para estar aqui. E assim como um bebê que precisa fazer barulho para mostrar que nasceu, toda vez que a gente chega num culto como esse, passando por dores, aflições, choro, e o inimigo fica olhando e falando: agora que está doendo, ele vai desistir, ela vai parar, vai largar os pontos. Toda vez que a gente chega num culto como esse, solta um glória a Deus da nossa alma. É a gente dizendo para a eternidade: eu passei pelo processo, mas eu estou vivo. Eu passei pelo processo, mas o algo novo de Deus nasceu na minha vida. É necessário. Aí tem algo aqui que eu contextualizo para, eu já preciso até encerrar a mensagem, mas eu contextualizo para passar a encerrar. É porque existe algo curioso que acontece, é que assim que o bebê nasce, colocam no colo da mãe, né? Às vezes ainda está com líquido, ainda está... qual o nome que dá? Eu não quero falar sebo, é isso? É essa a palavra? É placenta, ainda está com sangue, ainda está... Mas colocam no colo da mãe. Aí eu fui pesquisar um pouco disso. Depois os médicos falam um pouco mais sobre isso daí.
Porque eu pesquisei sobre isso, eu falei que parece que vem um nível de, não sei se é dopamina, mas tão forte na mãe, que ela acaba de se esquecer da dor que ela acabou de atravessar para gerar aquilo ali. É algo extraordinário, porque às vezes ela está aberta, mas a dor passou, porque ela está sentindo aquilo que nasceu aqui no peito, ó. E eu posso falar algo para você, eu não sei se você recebe o que eu vou dizer aqui agora nessa noite, mas a palavra do céu para alguém aqui é: não desista. Porque quando você atravessar esse processo, esse novo tempo de Deus nascer na tua vida, você vai se esquecer das dores que você passou. Você vai se esquecer dos processos que você passou para chegar até onde chegou. Não é que você vai se esquecer do tempo, mas você vai se esquecer de quão difícil foi. Porque quando esse algo novo de Deus nasce, quando a promessa se torna uma realidade, a gente olha e fala: valeu a pena nos manter fiel, valeu a pena nos manter firme, para ver aquilo que Deus nos prometeu se tornando uma realidade. Deus está falando de um processo com o povo. É uma glória que vem nascendo mediante um processo que se estabeleceu, que não nasceu na noite, podia, mas o fato de se levantarem colocou Israel na posição de viver esse novo tempo. Versículo de número 2, e eu vou ser bem direto aqui, 5 minutos, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti. Você pode dizer isso para alguém? Você pode dizer isso para alguma pessoa? Fala: mas sobre ti. Não é só isso, irmão. Fala: mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Sabe o que é que isso daqui, irmão? Isso daqui, Isaac, é o mesmo cenário, mas duas realidades. É o mesmo ambiente, mas duas realidades diferentes. Olha o que é que ele está falando: as trevas cobriram a terra. Quem está do lado está passando um tempo obscuro. Ele está falando dos inimigos de Israel, ele está falando dos ímpios daquele tempo. É alguém olhando para o lado de fora e falando: a crise se instaurou, não tem como crescer, não tem como romper. Quem abre e fecha, quem faz dá errado. Só que o Senhor vem com uma vírgula, um ponto e vírgula, dizendo: mas sobre ti a realidade é diferente. Está todo mundo quebrado, mas sobre ti a glória de Deus vai surgindo, mas sobre ti a glória dele se verá. Está dando errado para todo mundo, mas você é diferente nesse cenário. A palavra é essa: mas sobre ti. É o mesmo ambiente, duas realidades. É o povo de Israel passando pelo mar, e a Bíblia diz que quando passa, a coluna de fogo vai para trás, fazendo divisão de Israel e Egito, e a nuvem que estava na frente também passa para trás. Sabe o que acontece nesse cenário de Êxodo 14? É que a coluna de fogo que está fazendo separação está dando luz e clareando o caminho de Israel, mas a nuvem que está encobrindo o povo do Egito está trazendo trevas para quem está perseguindo. É o mesmo ambiente, mas duas realidades. É o mesmo ambiente, mas dois cenários diferentes. E a palavra de Deus para alguém é essa: se levanta, a glória vai nascer, mas sobre ti a glória do Senhor se verá. Eu encerro, versículo de número 3: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Caminharão a tua luz. Fala comigo: caminharão a tua. Tá fraco. Você perdeu a atenção. Por favor, menos movimento agora. Porque os gentios caminharão a sua. Tá fraco ainda a sua? Olha para cá. Porque a gente corre um sério risco. Pergunte qual? De quando o tempo virá, quando Deus fizer acontecer, a gente se esquecer que nunca foi sobre nós, irmão. Porque tem gente que se esquece. Aí parece que o tempo passa, alguém pensa: foi na minha força. Aconteceu, o contrato veio por causa da minha qualidade. A recuperação da enfermidade veio porque eu me esforcei, comi direitinho e fiz exercício. Não. O que ele está dizendo é: eles caminharão a tua luz.
está sobre você, mas não se esqueça que no versículo anterior, quem mandou foi eu. Não se esqueça que quando o quadro virar, as bênçãos chegar, só aconteceu porque nasceu uma nova glória de Deus sobre ti. É só ele mudar o quadro que as coisas voltam como era antes. Ele está dizendo: os gentios que antes te perseguiram, te colocaram em cativeiro, agora estão caminhando para ver que luz é essa que nasceu sobre você. Aí o versículo de número 4, nós encerramos. Se coloque sobre os seus pés. Olha o que o versículo 4 vai dizer. E eu dei essa volta para esse versículo 4, irmão. Porque isso daqui é profético para a nossa vida. E eu espero que você tenha alimentado aí de gota em gota um glória a Deus para você entregar essa noite. Porque olha que tremendo. Eu serei simples, eu não vou aplicar muito, eu serei direto. Levanta em redor os seus olhos e vê. Todos esses já se juntaram e vêm a ti. Isso daqui que é o creme de la creme, irmão. Teus filhos virão de longe. Tuas filhas serão criadas ao teu. Isso daqui é muito forte. Porque eu preciso te lembrar que Israel, estando dentro do cativeiro, não cresce, não rompe. Capítulo 54 é uma pessoa estéril que não consegue gerar nada. Só que o que parece é que a ausência da presença, a ausência da glória que por mais uma vez veio, fez um resultado inesperado, na verdade esperado, mas surpreendente. Porque a ausência da glória sobre a nação fez uma coisa: fez com que os filhos que nasceram perto fossem para longe. Então a ausência da glória mandou para longe quem deveria de estar perto. Só que parece que agora vai ter uma reviravolta. Porque o que Isaías está dizendo é: levanta os teus olhos e vê. Por causa desse novo tempo, essa glória que nasceu sobre você, os filhos que foram para longe estão voltando para perto. Sabe o que é isso daqui? É Deus falando: haverá um tempo de restauração. Ai, irmão. Não, eu vou dizer isso daqui novamente. O que Deus está falando é que haverá um tempo de restauração. Alianças que foram quebradas serão restauradas. Relacionamentos que foram comprometidos serão restabelecidos. Porque quem foi para longe virá para perto. Só que ele conclui assim, ó: e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Espera aí, entenda uma coisa isso daqui, e não precisa entender de teologia para você conseguir interpretar. Se o filho foi para longe, provavelmente esse filho que foi para longe é alguém que já foi criado, está na fase adulta e escolheu ir. Só que se está dizendo: as tuas filhas serão criadas ao seu lado, provavelmente o fruto que nasceu no passado foi embora. Mas o que ele está dizendo, o fruto que nasceu do presente permanecerá sem ir embora. Eu queria que você tivesse entendido a profundidade disso. O Ministério de Louvor já coloca na ponta da língua já o louvor, porque eu irei encerrar agora. Eu queria que você entendesse essa profundidade. Eu volto para te fazer entender. Os filhos que foram para longe são frutos que nasceram no passado e que decidiram caminhar para outros cantos. Só que as filhas que estão sendo criadas são frutos recentes. Só que Deus está dizendo: além de eu trazer de volta quem foi embora, eu também irei fazer com que permaneça aquilo que foi gerado agora. O que Deus está profetizando aqui não é apenas um tempo de restauração, mas o que Deus está dizendo é: haverá um tempo de crescimento.
Não, isso daqui é profético, irmão. Eu libero a palavra e você glorifica o nome do Senhor para encerrarmos. O que Deus está dizendo é: devido a este novo tempo, a esta nova glória que está nascendo, quem foi para longe volta para casa, mas quem nasceu na casa permanecerá nela. Eu posso liberar uma palavra ao favor da sua casa, dos teus filhos, do teu casamento na noite deste dia. A palavra que eu tenho para liberar é essa: o teu filho que foi embora, que você ora porque desviou, teu marido que você ora que foi para longe, a palavra de Deus essa noite é: Ele vai trazer de volta, Ele vai trazer para perto novamente. Mas acalma teu coração, porque aqueles que estão do teu lado não irão embora. Esses que nasceram casarão na presença do Senhor, crescerão na presença do Senhor, se tornarão anciões na presença do Senhor, porque a palavra que Deus estava liberando é esta: quem foi para longe eu trago para perto, mas quem nasceu perto não irá para longe. Se você puder, mais uma vez, e nós encerramos agora. Se você puder vir de frente para alguém que está do seu lado e pegue a mão nessa pessoa. Eu quero que você seja profeta para a vida desta pessoa agora. Profetiza para ela: um tempo de restauração está chegando. Eu não estou te ouvindo, crente. Fala para ela: um tempo de restauração está chegando. Aquilo que foi para longe voltará para perto. Coisas que foram quebradas, Deus irá restaurar. Mas fala: calma teu coração. Pode gerar em paz. Pode viver esse novo tempo em paz, porque aquilo que Deus está fazendo você gerar hoje não irá embora, permanecerá do teu lado, crescerá do teu lado. Espírito Santo de Deus, eu profetizo essa noite que um tempo de uma glória nova está nascendo sobre você. Que tem uma nova glória de Deus nascendo sobre a tua casa, nascendo sobre a sua família, nascendo sobre os seus negócios, nascendo sobre o legado, nascendo sobre os seus filhos, nascendo sobre a sua vida espiritual, nascendo sobre a sua vida ministerial, nascendo no seu casamento. Um novo tempo de Deus, uma nova glória de Deus está nascendo sobre nós nessa noite. E quem recebe, glorifique e exalte o nome do Senhor. Onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Onde só esse amor que sentiu sem temor me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em